Nath, você quer ir? Pessoal, então bem-vindos ao segundo bloco do curso. Daremos início à nossa próxima palestra diretamente da Áustria, com a doutora Natália Nunes, palestra intitulada Bioinformática, Conceito e Aplicação. A Natália Nunes é cientista de dados, focada em genética. Ela é graduada em biomedicina na Unifesp e completou seu doutorado pelo programa de pós-graduação em biologia estrutural e funcional da Unifesp. Durante sua formação acadêmica, ela aplicou metodologias de bioinformática e de interpretação de dados de sequenciamento de nova geração e array de genotipagem. Desde seu estágio no exterior, realizado durante o doutorado na Universidade de Salzburg, ela vem se especializando em análises sistemáticas baseadas em aprendizados de máquina, como clusterização, networks e modelo de predição. Atualmente, ela executa seu pós-doutorado na Universidade de Salzburg. Doutora Natália, a palavra é sua. Bom, eu vou compartilhar a minha tela, então. Tá funcionando? Ainda não apareceu. Ah, tá carregando agora. Apareceu pra gente. Ok, obrigada, Tainá. Então, como a Tainá disse, é uma honra eu estar aqui, porque pela oportunidade, eu agradeço a oportunidade, porque eu fui aluna do programa, fui aluna da Unifesp na graduação, então é muito gratificante ter sido convidada para o curso, em que eu vou tentar dar para vocês uma noção geral da bioinformática, da aplicação de ferramentas de bioinformática, e eu espero que vocês saiam dessa aula curiosos para aprender mais sobre bioinformática e também com um contexto histórico histórico do desenvolvimento dessa área de estudo, né? Porque não é apenas uma ferramenta, ela é uma área de estudo que surgiu a partir de uma demanda. Além de todos os memes que a gente vê no Twitter acadêmico sobre bioinformática, porque eu acho que é o assunto que mais gera meme no Twitter em relação à biologia, porque, primeiro, pessoas que fazem bioinformática, elas passam o dia inteiro no computador, e segundo, porque também é a área que gera muito interesse, gera bastante. Agora é um trend da, da pesquisa, né? Tudo que tem machine learning, tudo que tem big data, parece que tem glitter no artigo. Todo mundo gosta de ler sobre isso, ou pelo menos esses artigos são bem chamativos. Mas a bioinformática, ela é derivada de uma demanda que é bem mais antiga do que a gente pode pensar em primeiro caso. Eu vou começar aqui bem antes do computador. Com a primeira revolução industrial, a gente teve uma mudança muito importante nos meios de produção, na forma em que começou a ser produzido a manufatura. Porque antes da primeira revolução industrial, a manufatura ela era feita manual, ela era feita no campo, com um saber geracional. Era um saber que passava de geração em geração na mesma família. E a partir da invenção e do primeiro motor, das primeiras máquinas a vapor e tudo mais, começou a produção, ela foi transferida para as fábricas, então, e elas começaram a ser padronizadas, o que acarretou uma alta produção de manufatura, já nessa época. Então, o que a gente tinha agora várias máquinas que faziam
que faziam a manufatura e que a pessoa que possuía o dinheiro para comprar as máquinas, elas agora contratava as pessoas que tinham saber, então contratava as pessoas que tinham essa função. E esse progresso, a gente tem uma visão de que foi uma coisa bem positiva, né? Foi um progresso. É uma visão bem positivista pensar que esse progresso gerou essa alta, mudou o mundo, né? Gerou uma alta produção. E essa alta produção, ela se repete na segunda, com ainda sendo a principal característica da segunda revolução industrial, a produção em massa, a energia elétrica. A gente começa a ver a produção do mundo como a gente conhece hoje, né? A tecnologia que a gente usa para fazer ciência, ela é praticamente os marcos das revoluções industriais. Na terceira revolução industrial, nós temos a produção automatizada, eletrônicos e computadores. Então, o sinal digital, ele começa aqui, na terceira revolução industrial. E agora, nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, em que nós temos a inteligência artificial, o Big Data, a robótica. E esses três tópicos, eles já são bem parecidos com o que a gente associa com bioinformática. Eles derivam, não veio do nada, essa demanda, essa grande produção, ela fez com que a bioinformática surgisse, certo? Porque nada mais, nada menos do que a bioinformática é a aplicação a aplicação da inteligência artificial, a interpretação de Big Data, a gente vai só aplicar isso no aspecto da biologia, mas a programação, as análises estatísticas, elas podem ser aplicadas e elas não são únicas. Elas não são únicas da biologia. Na verdade, é uma aplicação de outras áreas mais exatas à biologia. E uma coisa que também mudou a biologia foi a evolução de microprocessadores, que também ela é impossível sem os avanços de tecnologia desde a Revolução Industrial. Agora, um exemplo bem da genética, né? O genoma humano, ele original, ele custou cerca de 3 bilhões e levou 13 anos para ser sequenciado. Esse ano, a Illumina, começou a comercializar o Novasec 6000, e esse novo equipamento, ele pode sequenciar 48 genomas humanos a cada 2 dias por $600 por amostra. É uma redução de 64% em preço do primeiro equipamento que a Illumina gerou, que nem é nem 64% do primeiro genoma humano, é só do primeiro equipamento que a Illumina fez para sequenciamento. E esse avanço aqui que a gente presencia hoje em dia, ele vem dos avanços que estão acontecendo nesse momento da quarta revolução industrial. Outro avanço que é muito importante que afeta a genética drasticamente é o avanço no armazenamento digital, que até os anos 80 não existia armazenamento digital. Tudo que a gente tinha era armazenamento analógico. Vinil é um armazenamento analógico, livro é um tipo de armazenamento analógico. E hoje em dia, a gente consegue armazenar
um genoma inteiro em um pendrive do tamanho de uma tampa de caneta, o que antes era muito difícil. Antes, o primeiro genoma ele era distribuído em diferentes tipos de armazenamento digital. E essas novas tecnologias, elas geram oportunidades de se investigar novas perguntas ou responder perguntas antigas. E como que a gente aplica essas novas tecnologias? Como a gente vai usar essas novas tecnologias para se analisar um sinal analógico? Porque o DNA, a biologia é a vida, né? É o mundo, é a realidade analógica. Então, do mesmo jeito que a minha voz, eu estou falando aqui na Áustria, do outro lado do oceano, a minha voz, a voz, as ondas sonoras que saem da minha boca, elas estão sendo captadas pelo microfone, estão sendo codificadas em um sinal digital, esse sinal analógico da minha voz está sendo codificado para um sinal digital, e esse sinal digital, ele é processado pelo computador, chega pela internet no computador na Unifesp, que vai ser decodificado para um sinal analógico de novo. Com o DNA é a mesma coisa. A gente tem a dupla hélice do DNA, a gente vai passar o DNA por um sequenciamento que vai codificar essas dupla hélices em um código de nucleotídeo, que é decodificado num código binário, que vai ser lido em arquivos digitais. E para síntese de DNA é a mesma coisa. A gente vai pegar arquivos digitais, vai binarizar esse arquivo digital, codificar em códigos de nucleotídeo e fazer a síntese do DNA de novo. É a mesma coisa que acontece com a minha voz agora. A questão é que, com o avanço de toda a tecnologia, esse ciclo aqui, essa parte de fazer a codificação entre analógico e digital é muito rápido. O armazenamento é muito rápido. E a gente tem uma grande quantidade de dados agora. A gente tem coortes de genoma humano, a gente tem coortes de proteômicas, de epigenômicas, e cabe agora entrar dentro desses dados e tentar discernir o que é interessante, o que gera um padrão, o que pode ser transferido em conhecimento e o que pode ser lido como uma interpretação biológica, certo? E essa investigação de dados de Big Data é chamado de data mining. É a mineração para pegar o arquivo bruto, você vai olhar, vai processar esse dado, vai transformar esse dado, vai encontrar padrões e vai tirar conhecimento desse dado. É como se fosse uma grande livraria, e eu entrasse nessa livraria sem nenhum conhecimento prévio e tentasse achar todos os livros que falam sobre dragão. E aí eu pego o primeiro livro, eu vejo que é um livro sobre capitalismo. O terceiro livro é um livro sobre xícaras. Se não tem alguém nessa livraria para me ajudar, me auxiliar de um jeito sistemático para encontrar quais são os livros de dragão, alguém que já tinha separado a livraria entre livros de fantasia, alguém que já tem essa manha para me auxiliar, eu vou estar perdida. Essa pessoa é a pessoa que vai no mundo digital, é o bioinformata, é o que auxilia as pessoas a encontrarem a pessoa que tem já um pensamento sistemático para fazer o data mining.
E aqui é mais uma charge que mostra o que geralmente acontece na ideia da biologia, né? Tem a preparação da amostra, o sequenciamento, o dado bruto, aí acontece um monte de coisa. No final você vai ter gene identificado, novos genes descobertos, e aí esse monte de coisa é a bioinformática. E esse monte de coisa é algoritmo, que é também outra palavra, é uma coisa que todo mundo agora fala e que o algoritmo do Google é o mais poderoso, é uma das invenções mais poderosas que já fizeram nos últimos anos. E o que é um algoritmo? Não é nada muito complicado. O algoritmo, ele é um conjunto de regras para obter uma saída esperada de uma determinada entrada. Então, eu tenho uma entrada, eu vou ter esse conjunto de regras, um conjunto de função, que vai processar esse arquivo de entrada até uma saída. E é o que conversa muito com o que a gente tem nas ômicas, né? A gente tem um monte de dados, vai processar esses dados, vai aplicar nesses dados um monte de função, até a gente chegar num conhecimento de biologia aplicada, ou em um padrão que pode ser depois interpretado e trazido para a biologia. E a bioinformática, ela vai permear todo esse processo. Não é só a bioinformática, ela vai permear e vai auxiliar todo o processo até chegar no dado, né, no padrão. Aqui eu trouxe para vocês uma revisão. Eu acho que essa revisão é até... Não é desse mês, porque já passou o mês, né? Mas é de outubro. Ela é uma revisão que mostra em que pé, no campo da cirurgia cardíaca, em que pé que está o Big Data. Então, já dá para... a literatura já mostra que inteligência artificial, modelos, né, de inteligência artificial, já consegue fazer o manejo de risco, melhorar o diagnóstico e melhorar terapias, em que o próximo passo é a aplicação na área da saúde, então é a aplicação na área clínica. E tudo isso aqui, até a inteligência artificial, é algoritmo, é aquele simples fluxograma que eu mostrei. É uma entrada para uma saída. Um monte de função que vai pegar esse dado inteiro e vai interpretar ele, ou vai fazer uma regressão para gerar um risco de diagnóstico que pode ser usado para cirurgia. E esses algoritmos, eles são escritos, né, em diferentes linguagens. Por incrível que pareça, dá até para fazer algoritmos no Excel. A gente pode usar várias linguagens de programação para fazer vários algoritmos, até porque o conceito de algoritmo é bem simples. Agora, você pode perguntar qual que é o melhor algoritmo, qual que é a melhor linguagem de programação. A melhor é basicamente a que você sabe. É a que você tem mais prática e é a que você vai se sentir mais confortável de fazer. Às vezes, compensa você aprender R inteiro só para fazer um filtro de média em uma tabela de, sei lá, 30 linhas. Talvez não, talvez você use o Excel para isso. Mas você está usando um algoritmo do Excel para fazer esse filtro. Você pode até gerar, toda vez que você faz aquelas equações no Excel, na verdade aquilo é uma função, aquilo é um algoritmo. Mas o que a gente mais conversa e mais escuta quando a gente está vendo bioinformática e estudando bioinformática é Python e R.
Principalmente até se você está com machine learning, com inteligência artificial, os dois são os que mais se usa historicamente. Agora surgiu um chamado Julia, mas se você coloca no Google como aprender machine learning, provavelmente você vai encontrar um site falando de Python, outro site falando de R. E o R ele é uma linguagem de programação e tem o RStudio, que é uma interface gráfica para você aplicar o R, ou seja, uma interface gráfica para você gerar algoritmos ou usar algoritmos escritos em R. E o R, ele tem vários pacotes. Esses pacotes são várias funções. Então, um pacote do R é como um megazord de funções de estatística, de funções para lidar com dados que você instala no seu RStudio e você consegue aplicar em qualquer arquivo. O Tidyverse é um tipo de arquivo, um tipo de pacote do R. O Tidyverse é o Megazord do Megazord, porque é um grande pacote que tem outros pacotes dentro. Porque o ggplot é um pacote, mas ele está dentro do Tidyverse. É um universo, né? É por isso esse nome. E com esse grande pacotão, você consegue fazer várias coisas e provavelmente o básico de data science é possível de realizar com o Tidyverse. Você consegue importar o seu dado, então você vai colocar o seu dado para ser submetido a um algoritmo, vai fazer o tidying, esse é uma palavra em inglês, mas que significa assim, arrumar, né? Então você vai arrumar o seu dado, você vai deixar ele limpo, vai lidar com os dados que não existem, vai lidar com a ordem de coluna, vai colocar vírgula no lugar do ponto, coisa que se você você trabalha com tabela que era um Excel brasileiro em português, você vai ter que fazer coisas desse tipo. Depois disso, você vai transformar esse dado, então você vai rodar um log em vez do dado da variável específica. Então, você vai fazer essa parte, vai visualizar, vai gerar gráficos, vai rodar um modelo e vai comunicar. O Markdown é um pacote que vai gerar esse seu pipeline, esse seu script. O script é só um grande arquivo texto em que você escreve as funções que você utilizou e ele vai te dar um PDF e organizar já com as figuras feitas e tudo mais. Existem vários jeitos de fazer tudo isso que eu falei aqui. É só um exemplo usando o Tidyverse, mas existe esse racional do dado tidy, que ele pode ser aplicado em vários outros tipos de pacotes ou até linguagem. Porque na verdade, é uma boa. A gente não tem um laboratório quando tem boas práticas. Num laboratório prático, né? Então a gente tem as boas práticas, que, por exemplo, não petar com a boca. Algumas pessoas podem discordar, mas existem essas boas práticas. E esse racional do dado tidy é uma das boas práticas da bioinformática. Porque se você seguir esse passo a passo de não importa a linguagem, não importa o pacote, você vai ter uma análise de bioinformática concisa que é fácil de interpretar. Então, você faz uma visualização do seu dado mais sistemática
você desenrola esse dado, né? Você deixa ele limpo, depois você aplica toda a estatística que vai de acordo com o dado que você está analisando, e depois você vai analisar os intervalos de confidência, vai fazer o teste de hipótese, e tudo isso você consegue fazer até com as funções básicas que já vem no R. É muito, ou até mesmo, você pode fazer com Python. O Python tem os seus próprios pacotes, como o Panda e o NumPy, e você consegue fazer as mesmas coisas. É muito o gosto do freguês mesmo. E dificilmente o seu pipeline de análise ou uma análise de bioinformática, ela fica exclusiva a um tipo apenas de linguagem de programação. Por exemplo, esse aqui é um pipeline de análise bem básico de anotação de variante genômica. Primeira coisa é alinhar o genoma. Então, você vai pegar o genoma que você sequenciou, vai pegar uma referência e vai alinhar as reads do seu genoma à referência. Depois, você vai fazer a limpeza desse alinhamento e só nesse passo aqui, ó, já tem outros passos e todos esses passos aqui você pode usar algoritmos, você pode usar funções escritas em Python, em Perl, que é outra linguagem de programação. Você pode, basicamente, escolher o que você tem mais afinidade, ou o que é mais usado na literatura, né? Que é sempre bom você ter algum paper para você referenciar. Aí você vai chamar as variantes, vai ter um VCF. O VCF é uma tabelona. Então, essa tabelona você já pode colocar no R, por exemplo, e aí fazer a análise da anotação no R. Então, aqui, por exemplo, a gente já pode ter usado 3 linguagens de programação. Esse é mais outro exemplo de pipeline de análise de genoma humano. Aqui a gente tem os arquivos, né? Esse arquivo FASTQ, SUM, são os arquivos digitais daqueles dos sinais analógicos das reads. Aqui, ó, para o alinhamento, a gente tem o bow-tie, o star. Esses são algoritmos que não estão associados, não estão associados ao R nem nada. Eles são independentes. Todos eles você vai encontrar tipo no GitHub, os pacotes e os tutoriais. O bom é que sempre tem tutorial para você dar uma verificada. E aí, depois do BAM, você, dependendo do que você vai fazer com o arquivo, se você quer um badge para colocar no Plink, para fazer um DWOT, então você vai usar o Badge Tools. Se você já vai usar UCT Tools, você já usa o Deep Tools. Todo pipeline é basicamente desenhado pelo bioinformata que está fazendo a análise, porque essa escolha aqui, ela só precisa ser justificada, e você pode escolher a partir dessa justificativa. Mais um pipeline de análise. Então, a gente já começa com as reads brutas, já tem outro algoritmo de alinhamento aqui, realinhamento de Indel. Então você já no final vai ter as reads prontas, vai fazer a chamada das variantes, aí você tem as variantes brutas,
Aí você vai filtrar essas variantes. Tudo isso aqui pode ser feito por diversas formas. Então, por onde você deve começar, né? Porque já que tem vários caminhos, todos os caminhos vão te levar a Roma, que é a Data Science. Mas você pode começar pelo... Uma boa dica, eu acho que foi a dica que me deram quando eu estava tentando aprender Machine Learning, começa pelo R mesmo, porque é bem documentado. Tem esse livro chamado Modern Life, tá no QR Code, vocês podem copiar. E é um livro bem passo a passo, quase for dummies, porque a premissa desse livro é que você não sabe nada de programação. E o que você precisa fazer, como colocar um pacote no R, como se estudar, e como fazer uma análise de bioscience, de Big Data, com o R. Se você já tem uma base, eu também indico essas cheat sheet, que quem fez cursinho vai olhar bem, vai identificar bem o que é. É como se fosse uma grande ficha que enumera as várias funções de um determinado pacote. Isso existe bastante para o R e existe também para Python. Eu não sei para as outras linguagens, mas é bem legal porque você precisa uma coisa, se você precisa de uma determinada função, você consegue olhar aqui e já saber o que você precisa escrever no R. Por exemplo, eu preciso salvar uma tabela. Já mostra aqui, você escreve write, CSV e quais são os argumentos que você precisa fazer, escrevendo no seu script para ter a sua tabela salva. É muito fácil, é muito bom para ter em mãos sempre que você está fazendo alguma análise ou está estudando ou está só tentando rodar alguma vez alguma coisa. E aí você também pode fazer perguntas ou encontrar ajuda. Geralmente é encontrar alguém que já teve o mesmo erro que o seu e que já fez essa pergunta. Porque dificilmente o seu erro vai ser assim tão especial que outra pessoa já não cometeu. E você tem esses sites como Stack Overflow, BioStars e no GitHub você tem esse fórum para fazer perguntas no pacote que você está usando, em que geralmente o desenvolvedor ele vai te responder, te ajudar. Então, o Google é o seu melhor amigo. Assim, você até coisa básica, se você quiser colocar, tipo, como juntar duas tabelas RStudio. Aí já vai ter tipo, milhões de jeitos e pessoas tentando explicar. Mas uma coisa que é essencial é aprender estatística. E aprender de verdade, com um senso analítico mesmo. Tem vários livros que trazem estatística em práticas para cientistas de dados e até vários cursos da pós, inclusive na BEF, que oferecem estatística para genética, estatística para bioscience. Tem vários cursos de verão, de inverno. O EMBL é o European Molecular Biology Laboratory. É um laboratório muito grande na Europa, tem em vários países, e eles possuem um catálogo muito grande de cursos de bioinformática. Workshops e as tradicionais plataformas de cursos online. O Coursera tem muito curso de estatística, DataCamp também, e etc. Mas agora, tentando pensar de novo que a gente está fazendo parte dessa revolução industrial e que todas as revoluções assim mudaram o mundo, para a gente pensar que
a bioinformática ela também não está descontextualizada. E a gente precisa ter uma noção que essas investigações genótico-fenótipo, elas são realizadas dentro de um contexto, ainda mais no Brasil, que vai pensar, vai fazer vai alinhar o seu genoma e praticamente não tem genoma de referência que não seja europeu, sabe? Sempre bom ter essa consciência do seu contexto e de que nós somos membros ativos, né? Então a gente tem, se tem consciência, tem como investir em colocar, fazer, pesquisar lugares que tem população miscigenada, como fazer um DWOS em população miscigenada e olhar, e sempre ter esse senso crítico, né? No final, só o que bioinformática muita gente pensa que está fazendo, rompendo com Matrix, mas no final a gente passa o dia inteiro no Google. É isso que acontece. Muito obrigada. Eu vou estar disponível para qualquer dúvida e discussões. Um minutinho que estamos com problemas técnicos na câmera. Muito obrigada, Natália. A sua palestra foi maravilhosa. Como é interessante associar, né, o mundo da informática com a biologia. Vamos ver se temos perguntas aqui no chat. Temos uma pergunta. Ok. A professora Beth perguntou como eu iniciei minha guinada para a bioinformática sendo biomédica. Eu fiz no meu quarto ano, né, que é como se fosse uma IC tempo integral, fazendo um painel de genes de nova geração. E eu até gostei, eu sempre gostei de genética. Aí, no final, eu tive que analisar esses dados, né? Analisar, fazer as ferramentas, aplicar as ferramentas de predição nas variáveis. E eu gostei muito dessa parte, muito mais do que qualquer outra coisa que eu tinha gostado. E aí, eu estava num grupo de pesquisa que a minha orientadora ela me deixava bem livre para explorar os meus interesses científicos. Então, cada vez mais eu lia mais sobre bioinformática e fui me matriculando em workshop em cursos. Eu fiz o curso do EMBL de Data Mining na Alemanha no meu primeiro ano de doutorado. E aí, quando eu voltei, eu achei que tinha até aqui uma base boa. Agora, para aplicar o machine learning, foi o que eu tentei aplicar na minha BEP. Eu tentei não, né? Eu apliquei na minha BEP. Eu tentei, eu fiz modelos de predição na minha BEP, e na minha BEP também a intenção foi escolher um lugar em que eu teria respaldo de biologia computacional para me orientar. Muito legal, né? Obrigada. Muito bom. Pessoal aqui do presencial, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta para a Natália? Sem perguntas. Então, Nath, é um prazer revê-la. E muito obrigada por ter aceitado dar essa palestra super incrível para a gente, mesmo de tão longe. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Isso, até a próxima. Pessoal, a gente está tentando arrumar a nossa câmera
E a próxima palestra se inicia às 14 horas neste mesmo link. Daqui a pouco a gente se encontra de novo. Até já já.